Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 6 de junho de 2022. E o tema que estudaremos a nossa lição será o ataque a José. O texto que serve como base para o nosso estudo de hoje encontra-se em Gênesis capítulo 37, versos 12 a 36. É um texto um pouco mais longo, vou ler apenas a primeira parte dele, que diz assim: E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou ao vale de Hebrom, e ele foi do vale de Hebrom até Siquém. E um homem o encontrou, e andava errante pelo campo à procura dos irmãos, e lhe perguntou: O que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me onde apacentam o rebanho. Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Esse texto é um texto realmente terrível, e o desdobramento dele é todo o processo do que eles tentaram realmente contra José. Não é difícil de entender que os irmãos chegaram a um ponto tão complicado como esse dentro da história. Quando você olha para o texto bíblico, você percebe que a tensão dentro de casa acabou se tornando quase que insuportável, a ponto de os irmãos terem um verdadeiro ódio de José. Era um ódio tão intenso que foi sendo alimentado a cada dia mais, que houve um determinado momento em que esse ódio, um sentimento, acabou se transformando numa atitude. Eles conspiraram para o matar. A decisão que eles tomaram em conjunto foi: vamos matar esse moleque, nunca mais ele vai incomodar a gente. Quando ele se aproximou, eles avançaram contra ele, arrancaram a capa, que era a capa que evidenciava o favoritismo do pai, e o jogaram dentro de uma cisterna seca. Antes que eles fossem matar o irmão, Rúben interviu, não conseguiu impedi-los de agir, mas fez com que eles pelo menos jogassem-no dentro da cisterna, enquanto eles resolviam a situação entre eles. O texto bíblico vai dizer que eles se assentaram para comer enquanto o José estava dentro da cisterna, completamente jogado ali naquele lugar, esperando pela morte. E enquanto ele permanece numa situação como essa, que chega a ser até profética, não é? Quando você para pensar, José numa cisterna seca e os irmãos sentados para poder comer. Algum tempo mais tarde, a situação seria completamente inversa. Os irmãos com fome na terra de Canaã, enquanto José é o senhor de todo o alimento que havia na terra do Egito. E eles agora vão para poder pedir dele algum apoio. José clamava pela misericórdia dos irmãos, mas eles não ouviram. Os irmãos clamaram pela misericórdia de José, e ele ouviu o seu clamor no momento em que eles precisavam de apoio e de ajuda. Você percebe que o que faz aqui a diferença é quem está dirigindo a vida de uma pessoa. As circunstâncias são muito parecidas, existem muitos paralelos entre as duas situações. É o mesmo grupo que está aqui envolvido, apenas com papéis invertidos, depois de cerca de 20 anos que o José vai passar lá no contexto do Egito. Agora, nessa situação tão complicada que ele está para poder viver, ou que ele está vivendo, ele agora se apercebe de alguma coisa que está acontecendo. Enquanto os irmãos estão assentados e comendo, eles veem ao longe uma caravana de ismaelitas que se aproximava. E eles agora vão tomar uma outra postura. Ellen White, num texto do livro Patriarcas e Profetas, na página 172, ela descreve esse momento. Me permita compartilhá-lo com vocês. No entanto, alguns deles estavam inquietos e não sentiam satisfação do que haviam esperado de sua vingança. Logo viram um grupo de viajantes se aproximando. Era uma caravana de ismaelitas de além do Jordão, a caminho do Egito com especiarias e outras mercadorias. Judá sugeriu então que vendessem seu irmão àqueles mercadores gentios, em vez de o deixarem morrer.
Assim, ele estaria fora do seu caminho e não seriam culpados do sangue dele. Afinal, insistiu, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. Aí você percebe que, apesar de terem tomado a decisão que eles queriam, eles haviam decidido juntos que iriam matar José, nem todos estavam satisfeitos com aquela situação. Rúben tentou, num momento, resolver a situação, mas ele só conseguiu um paliativo. Quem conseguiu impedir que os irmãos o matassem foi o próprio Judá. É bem verdade que quando você olha sob a perspectiva de um escravo, eu não sei qual fim seria o pior de todos. Se era ele ser assassinado pelos irmãos como uma morte rápida ou ser vendido como escravo. A expectativa de vida de um escravo naqueles dias era muito baixa, muito pequena. José passaria por todo tipo de humilhação, por todo tipo de situação difícil. Mas ainda assim, o Senhor Deus estava dirigindo o futuro do seu servo, apesar das decisões equivocadas de pessoas que estavam ao seu lado. Isso tem que trazer para nós grande confiança em Deus. Apesar de, às vezes, o inimigo ou as pessoas que estão aliadas ao inimigo tentarem trabalhar para nos destruir, se estivermos firmemente alicerçados em Deus, Ele cuida dos nossos interesses. Eu gostaria de orar junto com você nesse momento, pedindo para que Deus nos ajudasse a poder enxergar a sua proteção, o seu cuidado à nossa volta. Senhor Deus, muito obrigado porque apesar de vivermos num mundo onde tanta maldade existe, o Senhor dirige a nossa história acima das decisões equivocadas das pessoas à nossa volta. Ajuda-nos a entender isso e a viver seja o que for que estivermos enfrentando nesse momento. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?